O bilhete salvou minha vida. 52 anos. 52 anos de vida. E eu nunca imaginei que meu último aniversário poderia ter sido literalmente o último. Meu nome é Marta Silva. E esta é a história de como uma desconhecida salvou minha vida enquanto meu próprio filho tentava tirá-la. A noite começou perfeita. Perfeita demais, agora percebo. O restaurante Terraço Mineiro, em Belo Horizonte, brilhava com lustres de cristal que refletiam luz dourada sobre as mesas de mogno. André, meu filho mais velho, havia insistido em reservar aquele lugar. "Mãe, você merece o melhor", ele disse 3 semanas antes, sorrindo aquele sorriso que eu conhecia desde que ele tinha 5 anos. Juliana, minha nora há 4 anos, acenou em concordância, os olhos castanhos fixos em mim com uma intensidade que eu interpretei como carinho. Naquela noite de sábado, sentei-me à cabeceira da mesa comprida. Carolina, minha filha caçula, estava à minha direita, radiante no vestido azul marinho. André e Juliana ficaram à esquerda e 4 amigas próximas completavam o círculo. O cheiro de risoto de fungo porcini misturava-se com perfume francês caro. Risadas ecoavam. Champanhe borbulhava nas taças. Tudo parecia celebração genuína. Então veio o vinho. "Uma surpresa especial para a aniversariante", André anunciou quando o garçom trouxe a garrafa. "Um Brunello de Montalcino, Safra 2015. R$ 800 a garrafa, eu sabia." Reconheci o rótulo. "André, você não precisava", protestei, mas meu coração aqueceu. Meu filho, sempre generoso, sempre atencioso. O garçom serviu minha taça primeiro. O líquido rubi escorreu, denso e aromático. Peguei a taça pelo pé, aproximei do nariz. Notas de cereja preta, tabaco, algo levemente amargo que atribuía ao carvalho do barril. Levantei a taça para brindar. "A vida", comecei. E então ela apareceu. Uma garçonete jovem, talvez 20 e poucos anos, cabelos pretos presos em coque baixo. Ela não estava servindo nossa mesa. Não a tinha visto antes. Aproximou-se pela minha esquerda, movimento rápido e discreto, e colocou um guardanapo de papel dobrado ao lado do meu prato. Seus dedos tremiam. Nossos olhares se cruzaram por meio segundo. Havia medo nos olhos dela. Medo puro. Ela se afastou antes que eu pudesse falar. Baixei a taça confusa. Carolina conversava animada com minha amiga Fernanda. André ria de algo que Juliana sussurrou. Ninguém notou a garçonete estranha. Desdoblei o guardanapo com cuidado, escondendo-o sob a borda do prato. 4 palavras escritas em caneta azul tremida. "Não beba isso. Não beba isso. Não beba isso." Meu coração acelerou. Olhei para a taça de vinho na minha frente, depois para André. Ele sorria, completamente relaxado. Juliana observava minha taça com atenção. Percebi agora. Observava como quem espera algo. "Mãe, não vai brindar?" André perguntou. Minha boca secou. "Claro, filho." Menti, a voz saindo mais firme do que eu sentia. "Mas você sabe que eu prefiro vinho branco com risoto." "Fernanda, você pediu tinto também, não foi? Quer trocar comigo?" Fernanda, sempre gentil, sorriu. "Claro, Marta." Trocamos as taças. Simples assim. Ninguém questionou. André franziu levemente a testa, mas não disse nada. Juliana ficou pálida. Pálida como cera de vela. 5 minutos. Apenas 5 minutos depois da troca. Fernanda levou a taça aos lábios, bebeu um gole generoso do Brunello que deveria ser meu. Conversava sobre a filha dela, algo sobre faculdade. Outro gole. Ela piscou, confusa. "Esse vinho tem um gosto estranho", comentou. Mais um gole. Então, seu rosto mudou. Fernanda largou a taça, que tombou derramando vinho vermelho como sangue na toalha branca. Ela levou as mãos ao peito. "Não consigo respirar", ofegou. Seus lábios ficaram roxos. Roxos, não azulados. Roxos como uva madura. O restaurante explodiu em pânico. Gritos, cadeiras raspando no chão. Alguém gritou para chamar a ambulância. Carolina agarrou meu braço. André estava de pé, olhos arregalados, olhando para Juliana. E Juliana olhava para mim viva e respirando, com expressão de horror puro. Não horror pelo que aconteceu com Fernanda. Horror porque aconteceu com a pessoa errada.
O cheiro de perfume misturou-se com pânico. Fernanda convulsionava no chão agora. Vômito, sangue no nariz. Paramédicos entraram correndo 4 minutos depois. O gosto de medo encheu minha boca, metálico e amargo. Enquanto levavam Fernanda na maca, procurei a garçonete de cabelos pretos. Ela estava encostada na parede do fundo, chorando silenciosamente, observando a cena que ela tentou prevenir. Nossos olhos se encontraram novamente, e eu soube. Aquele bilhete salvou minha vida, e alguém na minha própria mesa tentou tirá-la. Capítulo 2. A investigação começa. A sala de espera do hospital Mater Dei cheirava a desinfetante e café requentado. Eram 3 da manhã de domingo. Fernanda estava na UTI, estado crítico. Os médicos usaram palavras como envenenamento severo e anticoagulante em dose letal e, se não tivessem chegado em 7 minutos, ela estaria morta. 7 minutos. Fernanda bebeu do vinho que era meu. Em 7 minutos, eu estaria morta. Sentei na cadeira de plástico duro, tremendo apesar do calor de outubro em Belo Horizonte. Carolina segurava minha mão direita. André e Juliana estavam do outro lado da sala, sussurrando intensamente. De vez em quando, André olhava para mim com expressão que eu não conseguia decifrar. Preocupação, culpa, medo. Um investigador da Polícia Civil chegou às 4 da manhã. Delegado Henrique Moura, 50 e poucos anos, barba grisalha aparada, olhos cansados mas atentos. Ele pediu para falar comigo em particular. Seguimos para uma sala de reuniões vazia. Senhora Silva, ele começou, abrindo um tablet. Os médicos confirmaram. Sua amiga foi envenenada com varfarina. Anticoagulante poderoso, dose aproximada de 100 miligramas. Dissolvido em vinho. 100 miligramas. O número ecoou na minha cabeça. Varfarina, repeti. A palavra era estranha na minha língua. Como veneno de rato? Exatamente. Mas em doses controladas é medicação legítima. Ele me estudou. A senhora toma algum medicamento regularmente? Meu estômago afundou. Tomo. Carvedilol e losartana. Para controle de arritmia cardíaca. Diagnosticada há 8 meses, depois de episódio de palpitações fortes. Condição controlável, não grave, mas exigia medicação diária. E alguém da sua família sabe disso? Todos sabem, respondi. Nunca escondi. Meus filhos, minha nora, amigos próximos. Delegado Moura digitou algo. Senhora Silva, preciso que entenda a gravidade. Varfarina e carvedilol juntos? A interação medicamentosa seria fatal em minutos. Hemorragia interna massiva, colapso cardiovascular. A dose no vinho foi calculada para matar alguém com exatamente seu perfil. A sala girou. Calculada. Calculada para me matar. Quem tinha acesso ao vinho antes de ser servido? Ele perguntou. Fechei os olhos, reconstruindo a noite. Foi presente do meu filho André e da minha nora Juliana. Eles insistiram para fazer este jantar. Escolheram o restaurante. Encomendaram o vinho especificamente. Insistiram? A voz dele mudou, ficou mais afiada. Flashback me atingiu como onda. 3 semanas antes, na minha sala de estar. Tapete persa sob os pés, cheiro de bolo de fubá que Carolina fizera. André e Juliana vieram jantar. Conversávamos sobre negócios quando mencionei casualmente. Estou revisando meu testamento. Quero incluir doações para instituições. O silêncio que seguiu foi estranho. Juliana largou o garfo. André ficou tenso. Doações? Ele repetiu. Mãe, você tem 2 filhos. Não acha que deveria pensar na família primeiro? André, vocês 2 receberão muito. Mas construí uma fortuna de 8 milhões de reais. Posso compartilhar com quem precisa. Juliana olhou para André. Um olhar rápido, mas eu vi. Pânico. Raiva. Algo escuro. 2 semanas depois, André ligou. Mãe, vamos fazer um jantar especial para seu aniversário. Você merece. Insistência na voz. Urgência quase. Delegado, disse devagar. Eles souberam que eu ia mudar o testamento. 2 semanas antes do jantar. Ele anotou. E eles têm dificuldades financeiras? Não queria responder. Não queria admitir. Mas menti para mim mesma tempo demais. Descobri recentemente. André e Juliana investiram em criptomoedas. Perderam 500 mil reais. 500 mil.
Eles me pediram empréstimo mês passado. Eu neguei. Disse que precisavam aprender responsabilidade financeira. 500 mil reais. Meu filho afundado em dívidas. E eu, prestes a dar metade da herança dele para a caridade. Delegado Moura fechou o tablet. Senhora Silva, vou ser direto. Isso não foi acidente. Foi tentativa de homicídio qualificado. Planejada, calculada, e a senhora era o alvo. Tentativa de homicídio. Meu próprio filho. Impossível. Impensável. Mas o bilhete da garçonete queimava na minha memória. Não beba isso. Preciso investigar sua família, ele continuou. Especialmente André e Juliana, com sua autorização. Carolina sempre alertou. Mãe, Juliana é fria, tem algo errado nela. Eu defendia. É só reservada, filha. Mas Carolina insistia, meses atrás. Ela só te procura quando quer dinheiro. Repara. Reparei agora. Tarde demais. Quase tarde demais. Investigue, respondi, voz quebrada. Investigue tudo. Ele se levantou. Uma última pergunta. Quem sabia do seu problema cardíaco e exatamente quais medicamentos você toma? Pensei. André sabia. Acompanhou consultas. Carolina sabia. Juliana? Juliana fez perguntas específicas mês passado. Marta, esses remédios têm efeito colateral? Você não pode misturar com nada, certo? Perguntas que pareceram preocupação. Eram pesquisa para assassinato. Minha nora perguntou detalhes sobre minha medicação há um mês, admiti. Delegado Moura assentiu, sem surpresa. Vou precisar do seu celular para a análise, e precisamos falar com a garçonete que deu o aviso. Ela pode ter visto algo. A garçonete, minha salvadora anônima. Eu a procuro, prometi. Quando voltei para a sala de espera, André veio correndo. Mãe, o que a polícia queria? Isso é terrível. Quem faria algo assim com Fernanda? Olhei nos olhos do meu filho. Os mesmos olhos azuis do pai dele, falecido há 5 anos. 5 anos sozinha, construindo império, sacrificando-me pela família. E este filho, este homem que carreguei por 9 meses, talvez tenha planejado minha morte. Não sei, André. Menti. Mas vão descobrir. Juliana observava da distância, roendo a unha do polegar. Gesto nervoso que eu nunca vira nela antes. E pela primeira vez em 52 anos, tive medo de estar na mesma sala que minha própria família. Capítulo 3. A garçonete corajosa. Levou 2 dias para encontrá-la. O restaurante Terraço Mineiro inicialmente recusou informações, citando privacidade de funcionários. Mas delegado Moura obteve mandado judicial. Nome completo: Isabela Cristina dos Santos, 24 anos. Estudante de enfermagem na UFMG, trabalhava meio período como garçonete para pagar mensalidade. Endereço: bairro Santa Efigênia, apartamento pequeno em prédio de 3 andares. Toquei a campainha terça-feira à tarde, Carolina ao meu lado. Delegado Moura esperava no carro discreto na esquina. Isabela abriu a porta e reconheci imediatamente os olhos. Aqueles olhos assustados que me alertaram para não beber. Agora ela parecia exausta, olheiras profundas, cabelos soltos caindo sobre ombros magros. Dona Marta, sussurrou, reconhecendo-me. Eu sinto muito. Eu não sabia se devia. Você salvou minha vida, interrompi, voz embargada. Posso entrar? O apartamento era minúsculo. Sala-cozinha integrada, sofá gasto mas limpo, cheiro de café passado recentemente, livros de anatomia empilhados na mesinha, pôster de campanha de vacinação na parede, vida simples de estudante batalhadora. Sentamos no sofá. Carolina preparou café enquanto Isabela e eu nos encarávamos. Ela tinha olhos vermelhos de quem chorou muito. Como você sabia? Perguntei direto. Como sabia que não devia beber? Isabela respirou fundo, mãos tremendo ao aceitar xícara de café. Vi ela, começou. Sua nora, Juliana. Meu estômago apertou. Continue. Trabalho no terraço há 8 meses para pagar faculdade. Aquela noite eu estava cobrindo turno de colega. Não era minha área, mas restaurante estava lotado. Ela bebeu café, buscando coragem. Vi Juliana chegando 1 hora antes do jantar. Ela conversava com Maurício, o gerente do restaurante. O gerente? Carolina se inclinou. Maurício é primo dela. Descobri depois. Vi eles no canto do bar conversando baixo.
Juliana entregou envelope pardo para ele. Envelope grosso. Isabela fez gesto com os dedos. Parecia dinheiro. Envelope de dinheiro. Pagamento. E depois? Pressionei. Maurício pegou uma garrafa de vinho da adega. Brunello Caro, reconheci o rótulo. Levou para a sala de reservados onde guardam vinhos de clientes VIP. Juliana foi junto. Isabela pausou, engolindo seco. Eu estava curiosa. Sabia que era errado, mas algo não parecia certo. Esperei 5 minutos e espiei pela porta entreaberta. O que viu? Juliana estava abrindo a garrafa. Maurício virou de costas, tipo vigia. Ela tirou algo do bolso da bolsa. Frasco pequeno, vidro escuro. Despejou o conteúdo no vinho. Eram tipo 3, 4 segundos. Depois rolhou a garrafa novamente, limpou o gargalo com guardanapo. A sala girou. Minha nora, despejando veneno em vinho destinado a mim. Veneno escolhido especificamente para interagir com minha medicação cardíaca. Por que não chamou polícia na hora? Carolina perguntou, voz dura. Isabela começou a chorar. Eu não tinha certeza. Podia ser qualquer coisa. Podia ser brincadeira. Podia ser, sei lá. Eu sou garçonete temporária. Ele é gerente. Quem acreditaria em mim? Ela limpou lágrimas. Mas fiquei observando. Quando Maurício trouxe aquela garrafa específica para sua mesa, quando vi que era para você, Dona Marta, eu soube. Soube que algo estava muito errado. Então me deu o bilhete. Completei. Perdi minha mãe quando tinha 16 anos. Isabela disse, voz quebrando. Violência doméstica. Meu padrasto a matou. Deu veneno no café dela. Polícia levou semanas para descobrir. Semanas enquanto ele fingia luto. Ela olhou para mim, olhos queimando de convicção. Quando vi Juliana colocando algo no vinho, quando vi você prestes a beber, foi como ver minha mãe de novo. E desta vez, eu podia fazer algo. Desta vez, eu podia salvar. O cheiro de café misturou-se com lágrimas. Abracei Isabela, esta menina corajosa que arriscou emprego, reputação, talvez segurança, para salvar uma desconhecida. Você é heroína, sussurrei. Sua amiga quase morreu do mesmo jeito. Ela soluçou. Eu devia ter gritado, devia ter derrubado o vinho, devia... Você fez o que podia e salvou minha vida. Segurei o rosto dela. Agora preciso de sua ajuda. Preciso que conte tudo para a polícia. Cada detalhe. Com sua coragem, vamos colocar quem fez isso na cadeia. Delegado Moura entrou meia hora depois. Isabela repetiu tudo. Voz firme agora. Ele gravou o depoimento oficial. Depois, pediu acesso às câmeras de segurança do restaurante. Maurício já apagou, Isabela revelou. Ouvi ele comentando com outro funcionário. Disse que teve problema técnico justamente naquele dia. Câmeras da sala de reservados falharam. Claro que falharam. Planejamento cuidadoso. Mas tenho isso, Isabela continuou, pegando o celular. Abriu galeria de fotos. Tirei foto discreta de Juliana e Maurício conversando. E filmei 3 segundos quando ela entrou na sala de reservados com ele. Não mostra o veneno sendo colocado, mas mostra ela entrando com a garrafa. Evidência. Não conclusiva, mas evidência. Delegado Moura sorriu pela primeira vez. Suficiente para mandado de busca. Vou revirar vida de Juliana e André. 3 dias depois, revirou mesmo, e encontrou muito mais do que envenenamento. Capítulo 4. As provas acumulam. O escritório do delegado Moura cheirava a papel velho e café frio. Sentei na cadeira de couro gasto na frente da mesa dele, Carolina ao meu lado. Era sexta-feira, 6 dias depois do jantar, que quase foi meu funeral. Fernanda seguia em recuperação na UTI, mas médicos garantiam que sobreviveria. Sobreviveria porque bebeu apenas 3 goles. Eu teria bebido a taça inteira. Conseguimos mandado para celulares, computadores e extratos bancários de André e Juliana. Moura começou, abrindo pasta grossa. O que encontramos é perturbador. Perturbador. Palavra suave para descrever filho planejando matricídio. Ele colocou primeira folha na mesa. Extrato bancário. André transferiu R$ 20.000 para Maurício Santos, o gerente do restaurante, 2 semanas antes do seu aniversário. Descrição. Consultoria. R$ 20.000.
20.000 para subornar primo da esposa e garantir que vinho envenenado chegasse à mesa certa. A pessoa certa. Maurício confessou? Perguntei. Sob pressão, sim. Disse que Juliana o procurou com proposta. 20.000 para garantir que garrafa específica fosse servida para você, e apenas para você, para apagar câmeras de segurança. Para não fazer perguntas. Moura suspirou. Maurício está preso, acusado de cumplicidade em tentativa de homicídio. Carolina apertou minha mão. Senti dormência nas pontas dos dedos. Choque, talvez. Ou descrença persistente de que isso fosse real. As mensagens são piores, Moura continuou, virando páginas. Recuperamos conversas entre André e Juliana de aplicativo criptografado. Eles apagaram, mas nossa perícia conseguiu restaurar. Ele deslizou impressões pela mesa. Li com mãos tremendo. Juliana para André, 18 de setembro, 3 semanas antes do jantar. Ela vai mudar testamento, precisa ser antes. André para Juliana. Não consigo fazer isso. É minha mãe. Juliana. Sua mãe está dando nossa herança para estranhos. 500k em dívidas, André. 500.000. Se ela mudar testamento, acabou. André. E se descobrirem? Juliana. Não vão. Anticoagulante não deixa rastro se misturado com vinho. Problema cardíaco dela vai ser causa oficial. Morte natural. Anticoagulante. Morte natural. Planejamento frio, clínico, como se estivessem discutindo investimento financeiro, não assassinato. André, 20 de setembro. Precisa parecer acidente, 0 suspeitas. Juliana. Por isso jantar público, restaurante cheio de testemunhas. Ninguém vai desconfiar de vinho caro em aniversário. Ela tem arritmia, toma carvedilol. Interação com varfarina causa hemorragia interna em minutos. Parecerá ataque cardíaco súbito. Ela pesquisou. Minha nora pesquisou interação medicamentosa, dosagem letal, método de administração. Com frieza de cientista, preparando o experimento. André. E se ela não beber? Juliana. Vai beber. É presente nosso. Vinho caro que ela adora. Ela sempre bebe em comemorações. Conheciam meus hábitos. Usaram meu amor por vinho contra mim. Presentearam-me com minha própria morte. Continuei lendo. Estômago embrulhado. Juliana. 25 de setembro. Maurício confirmou. 20k e ele garante que garrafa certa vai para a mesa certa. Câmeras apagadas. Sem evidência. André. Quando colocamos o veneno. Juliana. Eu coloco na garrafa antes do jantar. Maurício me dá acesso à adega. Fácil. Fácil. Matar a sogra era fácil. André, 2 de outubro. Estou com medo. Juliana. Medo de quê? De morar na rua? De perder tudo? Ela tem 8 milhões. 8 milhões, André. E vai dar metade para a caridade. Isso é nosso dinheiro. Não era deles. Era meu. Construído com 25 anos de trabalho depois que enviuvei. Construído com madrugadas em loja, negociações difíceis, sacrifícios que eles nunca conheceram. E eles acharam que tinham direito de me matar por ele. Larguei as folhas, incapaz de continuar. Carolina lia por cima do meu ombro, respiração acelerada. Tem mais, Moura disse, voz pesada. Encontramos histórico de pesquisas no computador de Juliana. Ele abriu o laptop, mostrou capturas de tela. Histórico do Google de Juliana, setembro de 2025. Varfarina dose letal humanos. Anticoagulante não detectável em autópsia. Carvedilol, interação medicamentosa fatal. Como fazer morte parecer ataque cardíaco natural. Prescrição varfarina sem receita médica. Restaurante sem câmera segurança Belo Horizonte. Pesquisa sistemática. Profissional. Ela estudou como me matar durante semanas. Flashback me atingiu. Mês passado, Juliana na minha casa para almoço de domingo. Marta, você guarda os remédios onde? Devo saber, caso de emergência. Mostrei armário do banheiro. Ela anotou nomes, dosagens. Sou cuidadosa, explicou. Cuidadosa em planejar minha morte. Outra memória. Juliana perguntando casualmente. Você faz check-up médico regular? Quando foi o último? Respondi sem desconfiar. Mês passado. Cardiologista disse que a arritmia está controlada com medicação. Ela sorriu. Que bom, Marta. Tradução. Perfeito.
Condição cardíaca pré-existente dará cobertura para a morte por envenenamento. Por que varfarina especificamente? Carolina perguntou, voz rouca. Porque em altas doses causa hemorragia interna massiva, Moura explicou. Combinada com carvedilol, que sua mãe toma, a interação seria instantaneamente fatal. E em autópsia superficial, pareceria complicação cardíaca. Plano quase perfeito. Quase. Se não fosse Isabela. André participou ativamente? Forcei-me a perguntar. Parte de mim ainda queria acreditar que meu filho foi manipulado, coagido, inocente. Moura hesitou. Mensagens mostram que Juliana iniciou ideia, mas André concordou, financiou, ajudou a planejar. Não há inocência aqui, dona Marta. Há cumplicidade total. Cumplicidade. Meu filho era cúmplice do próprio assassinato de mãe. Lembrei André criança, 7 anos, chorando quando machucou o joelho. Limpei sangue, beijei ferida. Mãe sempre cuida de você, prometi, e ele cresceu planejando me matar. Vamos prender os dois? Carolina perguntou, ferocidade na voz que nunca ouvi antes. Ainda não. Precisamos de confissão ou mais evidências físicas. Mensagens e transferências são fortes, mas advogado hábil pode criar dúvida razoável. Moura me olhou intensamente. Preciso que faça algo difícil, dona Marta. Preciso que confronte André. Use gravador escondido. Se ele confessar, temos caso fechado. Confrontar meu filho. Olhar nos olhos dele e perguntar: você tentou me matar? Faço isso. Respondi sem hesitar. Quando? Amanhã. Em sua casa. Sem Juliana presente, só vocês dois. Homens confessam mais quando isolados de cúmplices. Carolina protestou. Mãe, pode ser perigoso. Ele não me machucará pessoalmente. Disse com certeza que não sentia. André é covarde. Veneno é arma de covarde. Confronto direto, ele vai desmoronar. Ou vai mentir. Ou vai tentar me convencer de que estou louca. Mas eu tinha que saber. Tinha que ouvir da boca dele. Precisava que meu filho olhasse nos meus olhos e dissesse se realmente queria me morta. Saímos da delegacia quando o sol se punha, tingindo o belo horizonte de laranja e vermelho, cores de fogo, cores de traição. Mãe, Carolina disse no carro, dirigindo devagar. Você não precisa fazer isso. Evidências são suficientes. Preciso, respondi. Preciso ouvir dele. Senão vou passar resto da vida me perguntando se houve erro, se ele foi manipulado, se ele ainda te ama? Carolina completou amargamente. Não respondi, porque resposta me apavorava. Cheguei em casa de 4 quartos em bairro nobre que comprei com dinheiro suado, cheiro de jasmim do jardim, silêncio pesado. Liguei para André. Filho, preciso conversar com você. Amanhã, 10 da manhã, sozinho, é urgente. Pausa do outro lado. Sobre o que, mãe? Sobre o que você e Juliana fizeram? Silêncio longo. Depois, voz controlada. Não sei do que está falando. Amanhã, André. 10 da manhã. Ou polícia vai até você. Desliguei. Mãos tremiam tanto que derrubei celular. Carolina pegou, abraçou-me forte. Ele é meu filho. Chorei finalmente, liberando dor represada de semana. Meu bebê, como ele pôde? Não havia resposta. Só a escuridão da traição mais profunda que corpo humano pode sofrer. E amanhã confrontaria essa escuridão cara a cara. Capítulo 5. Confronto com o filho. 10 horas da manhã de sábado. Sala de estar da minha casa, lugar onde André cresceu. Sofá bege, onde ele jogava videogame aos 12 anos. Estante de livros, onde guardava troféus escolares. Tapete persa, onde engatinhou pela primeira vez. Memórias em cada canto, agora contaminadas por traição. Eu estava sentada na poltrona ao lado da janela. Gravador minúsculo preso no sutiã, fornecido por delegado Moura. Carolina esperava no quarto do andar de cima, porta trancada, pronta para chamar polícia se necessário. Cheiro de café fresco na cozinha, tentativa patética de normalidade. André chegou pontualmente. Bateu na porta com hesitação incomum. Quando abri, vi meu filho de 30 anos parecendo adolescente assustado. Olhos vermelhos de insônia. Barba por fazer. Roupa amassada. Ele não estava bem. Bom. Mãe, começou, voz rouca. Do que se trata isso? Não respondi. Apenas apontei para o sofá. Ele sentou na beirada,
mãos apertadas entre joelhos. Eu voltei para a poltrona, colocando mesa de centro entre nós. Distância de segurança. Distância de mãe que não confia mais no próprio filho. Juliana não veio? Perguntei, mantendo o tom neutro. Você pediu para eu vir sozinho. Ele evitou meu olhar. Ótimo. Peguei pasta que preparei, coloquei sobre mesa. Porque preciso mostrar algumas coisas, coisas que polícia descobriu. Seu rosto empalideceu. Polícia? Abri pasta, espalhei impressões das mensagens entre ele e Juliana. Extrato bancário mostrando transferência de R$ 20.000. Histórico de pesquisas de Juliana sobre varfarina. Depoimento de Isabela. Tudo ali, preto no branco. Leia, ordenei. André pegou primeiras folhas com mãos tremendo. Li cada microexpressão enquanto ele processava. Choque inicial. Depois reconhecimento. Depois pânico. Mãe, isso não é... Eu posso explicar? Explique então. Minha voz saiu fria como gelo. Explique por que você e sua esposa planejaram me matar. Explique por que meu próprio filho transferiu R$ 20.000 para garantir que vinho envenenado chegasse até mim. Explique, André. Estou ouvindo. Ele largou papéis como se queimassem. Levantou-se, começou a andar pela sala. Não foi assim. Você não entende. Então me faça entender. Levantei também, confrontando-o. Me faça entender como você, que eu carreguei por 9 meses, que amamentei, que criei sozinha depois que seu pai morreu, decidiu que eu merecia morrer. Eu não queria. Explodiu. Lágrimas escorreram. Mãe, eu juro que não queria. Foi Juliana. Ela planejou tudo. Mas você concordou. Apontei para mensagens. Aqui, você discutindo dosagem. Aqui, você transferindo dinheiro. Aqui, você dizendo, precisa parecer acidente. Você concordou, André? Ele desabou de volta no sofá, rosto nas mãos, soluçando. Estamos afundados em dívidas. R$ 500.000. Perdemos tudo em investimento ruim. Juliana disse que íamos perder casa, carro, tudo. E aí você falou de mudar testamento, de dar metade para a caridade. E isso justifica assassinato? Gritei, perdendo o controle. Dinheiro, André? Você ia me matar por dinheiro? Você não entende a pressão. Juliana dizia que era a única saída, que você tem 8 milhões, que nunca sentiria falta, que eu estaria morta. Peguei xícara de café da mesa e joguei no chão. Vidro explodiu. Café derramou como sangue escuro no tapete. Estaríamos conversando agora? Não, eu estaria em caixão. Você estaria fingindo luto no meu enterro enquanto planejava como gastar minha herança. André chorava descontroladamente agora. Desculpa, mãe. Desculpa, eu estava desesperado, confuso. Juliana me convenceu que... Juliana não te controlava mentalmente, interrompi. Você escolheu. Tinha milhares de outras opções. Podia pedir minha ajuda, podia declarar falência, podia procurar empréstimo, mas escolheu veneno. Escolheu me matar. Silêncio pesado. Apenas som de choro dele e respiração acelerada minha. Você sabe o que varfarina faz, André? Falei mais baixo, voz perigosa. Causa hemorragia interna. Sangramento nos pulmões, no cérebro, no estômago. Eu teria me afogado no meu próprio sangue. Teria morrido em agonia, cercada de vocês, pensando que era ataque cardíaco natural. Pausa. E você teria assistido. Teria segurado minha mão enquanto eu morria pelo veneno que você pagou para colocar no meu vinho. Pare! Ele gritou, tapando ouvidos. Por favor, pare! Por quê? Verdade dói, filho? Imaginar sua mãe morrendo dói, mas não doeu quando você planejou. Aproximei-me, forcei ele a me olhar. Olhe para mim e diga que queria me morta. Ele olhou. E vi. Vi culpa, vergonha, medo. Mas também vi verdade. Eu concordei com o plano, sussurrou finalmente. Confissão. Juliana planejou tudo, mas eu concordei. Transferi dinheiro. Sabia do veneno, sabia que você beberia. Voz quebrou. Mas eu estava com tanto medo, mãe. Tanto medo de perder tudo. E Juliana dizia que era a única forma, que você nunca saberia, que seria rápido, sem dor. Mas Fernanda quase morreu, gritei. Minha amiga bebeu do vinho destinado a mim. Você viu ela convulsionando, viu sangue saindo do nariz dela, e ainda assim você não confessou, deixou polícia investigar.
Deixou Fernanda sofrer sem admitir o que fez. Cheiro de café derramado misturado com lágrimas. Som de relógio na parede marcando segundos. Gosto amargo de traição na minha boca. Sinto muito, André repetia como mantra. Sinto muito, sinto muito, sinto muito. Não sente. Sentei novamente, exausta. Sente medo de ser preso. Não é remorso, é medo de consequências. Ele não negou. Peguei celular, disquei delegado Moura. Pode vir, tenho confissão gravada. André congelou. O quê? Mostrei gravador preso no sutiã. Cada palavra, gravada. Você confessou tudo, André. Você me armou. Ele levantou, raiva substituindo o choro. Sua própria mãe te armou. Meu próprio filho tentou me matar. Rebati. Nós dois fizemos escolhas, André. Você escolheu veneno. Eu escolhi justiça. Polícia chegou 15 minutos depois. 2 oficiais entraram, algemas prontas. André não resistiu. Apenas olhou para mim uma última vez, com expressão que nunca esquecerei. Mistura de ódio e arrependimento. Você vai mesmo fazer isso? Perguntou quando algemavam suas mãos. Prender seu próprio filho? Olhei nos olhos dele. Olhos do pai dele, mas alma diferente, escura, gananciosa. Você ia mesmo fazer aquilo? Respondi. Matar sua própria mãe? Não houve resposta. Levaram ele. Carolina desceu, abraçou-me enquanto o carro da polícia partia. Cheiro de jasmim do jardim invadiu sala pela janela aberta. Cheiro doce contrastando com a amargura do momento. Está feito, murmurei. Mas não estava. Juliana ainda estava livre. E parte pior estava por vir. Capítulo 6. A prisão prenderam Juliana na segunda-feira de manhã. Operação planejada, 6 policiais, mandado de prisão temporária, acusação formal de tentativa de homicídio qualificado. Eu estava lá, insistência minha. Precisava ver, precisava testemunhar. A casa que André e Juliana alugavam ficava em Santa Lúcia, bairro classe média alta. Casa de 2 andares, jardim bem cuidado, Mercedes prata na garagem. Tudo financiado com dinheiro que eu emprestei ao longo dos anos. Dinheiro que ajudei a garantir. E eles quiseram mais. Quiseram tudo. Juliana estava tomando café quando a polícia invadiu. Vi pela janela. Ela sentada na mesa de cozinha, tablet na mão, hobby de seda. Tranquila. Sem culpa. Como se não tivesse tentado cometer assassinato 5 dias antes. A expressão dela quando viram crachás policiais foi satisfação pura para mim. Choque. Depois, medo. Depois, raiva. Juliana Santos Silva, delegado Moura, anunciou. Está presa por tentativa de homicídio qualificado contra Marta Silva. Tem direito de permanecer em silêncio. Ela gritou. Gritou que era mentira, armação, perseguição. Gritou que André era culpado, não ela. Gritou meu nome com ódio puro. Marta! Marta! Você não pode fazer isso. Eu sou sua nora. Você tentou me matar, respondi da calçada. Voz firme. Não é mais nada minha. Algemaram ela. Hobby de seda, pés descalços, cabelo despenteado. Imagem patética de mulher que planejava ser herdeira milionária, agora caminhando para a viatura policial. Quando passaram por mim, ela cuspiu no chão. Velha egoísta. 8 milhões e não divide com família. Merecia morrer. Delegado Moura puxou ela para trás. Mas palavras ficaram. Merecia morrer. Na mente dela, eu merecia assassinato porque não cedi fortuna inteira para filho endividado e nora gananciosa. Maurício Santos, primo de Juliana e gerente do restaurante, já estava preso desde sexta. 3 dias em cela, aguardando o processamento. Confessou tudo sob pressão. 20 mil reais para garantir que garrafa envenenada chegasse a mim, para apagar câmeras, para fazer vista grossa. Juliana disse que era brincadeira, ele tentou argumentar. Disse que era surpresa para a sogra. Surpresa. Morte como surpresa de aniversário. Tribunal de Justiça em Belo Horizonte processou prisões temporárias rapidamente. Promotoria apresentou evidências. Mensagens recuperadas, transferências bancárias, depoimento de Isabela, confissão gravada de André. Montanha de provas. Audiência de custódia aconteceu terça-feira. Eu estava na galeria pública, Carolina ao lado.
Sala cheirava a madeira antiga e tensão. Juiz entrada. Doutor. Helena Rodrigues, 60 anos, expressão severa. Trouxeram André primeiro. Algemado, uniforme laranja de presidiário, barba crescida de 3 dias. Ele olhou para mim. Eu desviei olhar. André Silva, juíza começou. Acusado de tentativa de homicídio qualificado, cumplicidade, conspiração para assassinato. Como se declara? Advogado dele, contratado com dinheiro meu, ironicamente respondeu. Inocente excelência. Meu cliente foi manipulado emocionalmente pela esposa. Manipulado. Adulto de 30 anos, manipulado como criança. Promotora retrucou. Evidências mostram planejamento ativo, financiamento do crime, conhecimento pleno do método. Réu transferiu R$ 20.000 para garantir execução. Confessou em gravação. Não há manipulação, há cumplicidade. Juíza ouviu argumentos, examinou documentos. Prisão preventiva mantida. Réu apresenta risco à vítima e à sociedade. Aguardará julgamento sob custódia. André baixou cabeça. Sem lágrimas agora. Apenas resignação. Depois, Juliana. Ela entrou gritando. Isso é injustiça. Foi tudo André. Ele planejou. Eu só obedeci. Mentira completa. Mensagens provavam que ela iniciou ideia, pesquisou veneno, executou envenenamento. Juliana Santos Silva, juíza continuou, impassível. Acusada de tentativa de homicídio qualificado em 1º grau, adulteração de bebida com substância letal. Como se declara? Inocente, Juliana gritou. Totalmente inocente. André me forçou. Evidências dizem contrário, promotora apresentou. Histórico de pesquisas no computador da ré mostra premeditação de semanas. Ela pesquisou dosagem letal, interação medicamentosa, métodos de administração. Depoimento de testemunha ocular, Isabela dos Santos, confirma que ré adulterou garrafa pessoalmente. Pagamentou a cúmplice, primo Maurício Santos, rastreado em transferências. Réu André confessou que plano foi idealizado pela esposa. Juliana tentou argumentar, mas juíza bateu martelo. Prisão preventiva mantida, pela gravidade do crime, risco de fuga e destruição de provas. Aguardará julgamento sob custódia de segurança máxima. Levaram ela gritando. Marta, Marta, você vai se arrepender, vai morrer sozinha, velha amarga. Velha amarga que está viva. Velha amarga que não morreu envenenada em jantar de aniversário. Maurício foi processado depois. Tentou acordo de delação premiada. Testemunharia contra Juliana em troca de pena reduzida. Promotoria aceitou. Ele confirmou tudo. Envelope com 20.000, acesso à adega, adulteração da garrafa, apagamento de câmeras. Juliana disse que era para assustar a sogra, não matar. Ele mentiu. Eu não sabia que era veneno de verdade. Mentira. Todo mundo sabia. Todo mundo escolheu dinheiro sobre minha vida. Saindo do tribunal, repórteres cercaram. Caso ganhou manchetes. Nora e filho tentam envenenar empresária milionária em jantar de aniversário. Foto minha entrando no tribunal. Expressão séria, óculos escuros escondendo olheiras de noites sem dormir. Dona Marta, como se sente vendo o filho preso? Por que acha que fizeram isso? Vai perdoar sua família? Não respondi. Apenas entrei no carro com Carolina. Delegado Moura nos escoltou para evitar assédio. Laudo toxicológico completo chegou. Moura informou no caminho. Abriu pasta. 100 miligramas de varfarina na garrafa de vinho. Concentração letal. Se você tivesse bebido taça inteira, Dona Marta, hemorragia interna teria começado em 3 minutos. Morte cerebral em 10 minutos, considerando sua medicação cardíaca. 10 minutos. 10 minutos de agonia. Sangue enchendo pulmões, cérebro privado de oxigênio, morte dolorosa disfarçada de ataque cardíaco. Fernanda sobreviverá completamente? Perguntei, culpa pesando. Minha amiga quase morreu por estar perto de mim. Sim. Ela bebeu apenas 3 goles antes de sintomas aparecerem. Tratamento foi rápido. Recuperação total esperada em 2 semanas. Moura pausou. Ela quer falar com você. Visitei Fernanda no hospital na quarta. Ela estava sentada na cama, pálida, mas viva, lendo revista. Quando me viu, sorriu fraco. Marta,
Você está bem? Você quase morreu por minha causa, respondi, voz embargada. Fernanda, sinto tanto. Não foi sua culpa. Ela pegou minha mão. Foi deles, de André e Juliana. Monstros. Olhos encheram de lágrimas. Você é minha amiga há 20 anos. Pensar que seu filho, seu próprio filho... Eu sei. Sentei na cadeira ao lado. Não consigo processar ainda. Polícia me explicou. Veneno era para você. Taça era sua. Fernanda apertou minha mão. Obrigada por trocar comigo. Sei que não sabia, mas me salvou bebendo aquele vinho. Ironia cruel. Salvei-a por não beber o vinho envenenado destinado a mim. Isabela salvou nós duas, corrigi. Garçonete corajosa. Já a conheci. Veio me visitar ontem, pedindo desculpas por não ter impedido completamente. Fernanda sorriu. Menina especial, você vai ajudá-la? Vou pagar a faculdade dela integralmente. Prometi. E dar bolsa de estudos em nome dela para outros estudantes. Heroísmo merece recompensa. Passamos hora conversando. Fernanda estava forte, resiliente, mas admitiu pesadelos. Sonho que estou bebendo vinho e gosto muda. Acordo sentindo veneno queimando garganta. Trauma compartilhado. Nós duas carregaríamos cicatrizes daquela noite. Saindo do hospital, Carolina sugeriu jantar fora. Mãe, você precisa comer. Perdeu 4 quilos esta semana. Não tinha fome, mas concordei. Restaurante pequeno, italiano, longe do terraço mineiro que agora me trazia náusea só de lembrar. Massas caseiras, vinho branco. Não tinto. Nunca mais vinho tinto. Você vai testemunhar no julgamento? Carolina perguntou, enrolando espaguete no garfo. Sim, promotoria precisa de meu depoimento. E eu quero olhar nos olhos deles quando forem condenados. Quanto tempo de prisão esperam? Delegado Moura disse que tentativa de homicídio qualificado pode render até 20 anos. Juliana, por executar diretamente, pode pegar pena máxima. André, por cumplicidade e confissão, talvez 12 a 15 anos. Carolina mastigou devagar. Você visita eles na prisão? Não. Resposta imediata. Não tenho nada a dizer. E eles não merecem meu tempo. André tentou te ligar. 10 vezes. Bloqueei o número dele. E se ele pedir perdão? Olhei para minha filha. Minha filha leal, honesta, que sempre alertou sobre Juliana. Perdão não apaga a tentativa de assassinato, Carol. Ele pode se arrepender, pode chorar, pode implorar. Mas escolhas têm consequências. E consequência dele é prisão. Voltamos para casa em silêncio. Belo Horizonte brilhava à noite, luzes da cidade como estrelas terrestres. Cidade que amo, onde construí império, onde quase morri por ganância de sangue do meu sangue. Entrei no quarto, deitei em cama king size vazia desde que enviuvei. Cheiro de lavanda do amaciante, silêncio pesado. Peguei porta-retrato da mesinha. Foto de André criança, 6 anos, sorrindo sem dentes da frente. Foto de Carolina bebê, dormindo no meu colo. Memórias de quando família significava amor, não traição. Guardei porta-retrato de André na gaveta. Virei de costas. Família não é sangue. É escolha. E André escolheu veneno. Dormi com luz acesa, pela primeira vez em 52 anos. Medo de escuridão, medo de pesadelos, medo de acordar e descobrir que salvação foi sonho e morte era realidade. Mas acordei viva. Acordei respirando. Acordei pronta para o próximo capítulo, julgamento. E vingança disfarçada de justiça. Capítulo 7. Reestruturando. Tudo. O escritório do advogado cheirava a couro e papel timbrado. Doutor Roberto Fonseca, 65 anos, especialista em direito sucessório, sentou atrás da mesa de carvalho maciço. Eu estava na cadeira de frente, Carolina ao meu lado, pasta grossa de documentos entre nós. Dona Marta, Dr. Fonseca começou, ajustando óculos de armação dourada. Confirma que deseja alterar completamente testamento anterior? Confirmo. Voz firme. Quero deserdar André Silva formalmente. Ele não receberá 1 centavo da minha herança. Silêncio pesado. Deserdar filho. Ato extremo, quase impensável. Mas tentativa de matricídio era mais extrema ainda. Entendo a motivação, Dr. Fonseca disse cuidadosamente, considerando acusações criminais contra ele.
mas precisa entender implicações legais. No Brasil, herdeiros necessários têm direito a 50% de herança, a chamada legítima. Você pode dispor livremente apenas da outra metade. Mesmo se herdeiro tentou me matar, Carolina interrompeu, indignada. Lei brasileira permite deserdação em casos específicos. Tentativa de homicídio contra ascendente se qualifica sob artigo 1962 do Código Civil. Dr. Fonseca abriu livro jurídico. Mas precisa ser provado judicialmente. Sentença criminal condenatória é evidência suficiente. Então esperamos julgamento? Perguntei. Podemos redigir testamento agora, com cláusula de deserdação baseada em processo criminal em andamento. Quando sentença sair, deserdação se consolida automaticamente. Ele pegou caneta. Como deseja dividir patrimônio? Pensei. 8 milhões de reais em ativos. Empresa de decoração avaliada em 6 milhões. Propriedades imobiliárias em 2 milhões. Fortuna construída com 25 anos de trabalho solitário depois que enviuvei. Não era herança de família. Era conquista pessoal. 50% para Carolina, comecei. Ela sempre foi leal, honesta, trabalhadora. Assumirá vice-presidência da empresa e, eventualmente, presidência quando eu me aposentar. Carolina apertou minha mão, emocionada. Outros 50% divididos assim. 20% para a fundação que criarei em nome do meu falecido marido, Roberto Silva. Foco em apoiar vítimas de violência familiar e fraude financeira. Pausa estratégica. 10% para bolsas de estudo integrais em enfermagem, especialmente para estudantes de baixa renda. A primeira bolsa vai para Isabela Cristina dos Santos. Dr. Fonseca anotava rapidamente. 10% para o Hospital Mater Dei, especificamente para a UTI que salvou minha amiga Fernanda. 5% para orfanatos em Belo Horizonte. 5% para projetos de educação financeira para jovens adultos. Respirei fundo. E André Silva receberá formalmente 0. Nada. Nenhum centavo, nenhum ativo, nenhuma propriedade. Tentou tirar minha vida, não terá meu legado. E Juliana? Doutor. Fonseca perguntou. Ela nunca esteve no testamento. Esposa de herdeiro não é herdeira direta. Sorri amargo. Mas quero cláusula explícita. Juliana Santos Silva está permanentemente proibida de qualquer reivindicação sobre patrimônio, direta ou indiretamente. Dr. Fonseca terminou anotações. Redigirei documento esta semana. Assinaremos com 2 testemunhas e registraremos em cartório. Testamento será blindado juridicamente. Flashback me atingiu enquanto assinávamos contratos preliminares. André aos 8 anos prometendo. Quando crescer, vou cuidar da senhora, mãe. Prometo. Acreditei nele. Criei ele para ser homem honrado como o pai. Fracassei. Mãe, Carolina disse no carro voltando para casa. Você está em paz com essa decisão? Não há paz, admiti. Há justiça. André fez escolha. Eu estou fazendo minha. Semana seguinte, iniciei processo de reestruturação empresarial. Marta Silva Decorações, LTDA, rede de 8 lojas em Minas Gerais, faturamento anual de 4 milhões. André era vice-presidente no papel, mas raramente trabalhava. Juliana estava na folha de pagamento como consultora de marketing, sem função real. Ambos recebiam salários gordos por nepotismo meu. Convoquei reunião de diretoria. 6 executivos experientes, incluindo Carolina como CFO. Sala de conferências no 10º andar, vista para a Lagoa da Pampulha. Cheiro de café expresso e ar-condicionado. André Silva e Juliana Santos Silva estão formalmente removidos de todos os cargos, anunciei sem rodeios. Efetivo imediatamente. Salários cancelados. Acessos revogados. Eles não representam mais esta empresa. Silêncio chocado. Todo mundo sabia sobre prisões, mas demissão formal era diferente. Carolina Silva assume vice-presidência executiva, continuei. Comando operacional completo. Eu mantenho presidência, mas com foco estratégico, enquanto Carol gerencia dia a dia. Aplausos cautelosos. Carolina, aos 27 anos, provara competência em 5 anos como diretora financeira. Merecia promoção. Questões? Perguntei. Diretor de RH levantou mão. E se André contestar demissão judicialmente após julgamento?
Tentativa de assassinato contra CEO é justa causa inquestionável, respondi. Nenhum juiz reverteria. Próxima? Não houve. Reunião terminou em 15 minutos. Eficiência que André nunca teve. Tarde daquele dia, sentei no meu escritório pessoal. Mesa de mogno, cadeira ergonômica, paredes decoradas com prêmios empresariais. Construí este império sozinha depois que Roberto morreu. Viúva aos 47, 2 crianças para sustentar, negócio pequeno de decoração. Transformei em rede multimilionária com trabalho brutal, sacrifícios constantes. E André achava que merecia metade só por ser filho. Sem trabalho, sem sacrifício, sem merecimento. Apenas direito de nascimento. Peguei telefone, liguei para a terapeuta. Doutora Cláudia Mendes, psicóloga especializada em trauma familiar. Agendei sessões semanais. Preciso processar isso, expliquei. Meu filho tentou me matar. Não sei como seguir em frente. Primeira sessão foi devastadora. Chorei por hora inteira. Onde eu errei? Onde falhei como mãe? Você não falhou, doutora Cláudia respondeu gentilmente. André fez escolhas próprias. Ganância não é falha de criação, é falha de caráter. Mas criei ele, ensinei valores. Como ele se tornou isso? Às vezes filhos rejeitam valores ensinados, escolhem caminho oposto apesar de educação. Você deu ferramentas. André escolheu não usá-las. Processar isso levaria anos, talvez vida inteira. 2 semanas depois, inaugurei oficialmente Fundação Roberto Silva. Cerimônia pequena, imprensa convidada, foco em vítimas de violência doméstica e familiar. Primeira doação, R$ 500 mil para abrigos de mulheres vítimas de abuso. Meu marido era homem bom. Discursei para a plateia de 50 pessoas. Honrado, trabalhador, amoroso. Sua memória merece ser honrada através de ajudar quem mais precisa. E, infelizmente, descobri recentemente que violência não vem apenas de estranhos. Vem de sangue do nosso sangue. Não mencionei André diretamente, mas todo mundo entendeu, subtext. Isabela estava na plateia, convidada de honra. Depois da cerimônia, anunciei bolsa integral para ela e mais 10 estudantes de enfermagem. Isabela dos Santos salvou minha vida com coragem e compaixão, expliquei publicamente. Ela representa a esperança de que bondade existe em lugares inesperados. Isabela chorou, abraçou-me forte. Você está mudando minha vida, dona Marta. Você salvou minha vida, Isabela. É mínimo que posso fazer. Mídia cobriu fundação positivamente. Empresária vítima de envenenamento. Cria fundação para ajudar vítimas de violência familiar. Reputação empresarial fortaleceu. Vendas nas lojas aumentaram 20% em solidariedade pública. Mas à noite, em casa vazia, sucesso empresarial não preenchia vazio. Jantar solitário, cama king size fria, silêncio pesado de família destruída. Carolina jantava comigo 3 vezes por semana. Tentava preencher a ausência de André, mas não era mesmo. André foi meu primogênito, meu menino, meu orgulho antes da traição. Sente falta dele? Carolina perguntou uma noite, comendo lasanha que preparei. Honestidade dolorosa. Sinto falta do André que pensei que ele era, não do monstro que realmente é. Ele ligou de novo da prisão. 15ª tentativa. Ainda bloqueado. Mãe, não estou defendendo ele, mas eventualmente você precisará conversar, nem que seja para fechamento. Talvez, mas não agora. Ferida ainda sangrava muito. Preparação para julgamento começou. Promotoria me convocou para preparar depoimento. Horas ensaiando, revisando evidências, preparando o confronto emocional de testemunhar contra próprio filho. Vai ser difícil, promotora Dr. Amanda Costa avisou. Defesa vai tentar pintar você como mãe controladora que forçou o filho ao desespero. Precisa estar pronta psicologicamente. Mãe controladora. Eu, que dei tudo, que sustentei, eduquei, amei incondicionalmente. Controladora por não entregar fortuna inteira sob demanda. Estarei pronta, prometi. Quero justiça. Justiça viria. Em tribunal público, sob olhares de Belo Horizonte inteira. E André e Juliana pagariam pelo que fizeram. Cada centavo de sofrimento. Capítulo 8. O julgamento. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Belo Horizonte.
3 meses após jantar envenenado. Fevereiro de 2026, verão escaldante. Ar-condicionado trabalhando forte, mas tensão aquecia a sala de qualquer forma. Júri popular, 7 membros sorteados. Juíza Dr. Helena Rodrigues, presidindo. Promotoria representada por Dra. Amanda Costa. Defesa com advogados caros pagos com dinheiro que eu forneci anos atrás. Ironia cruel. Sentei na primeira fila da galeria pública, Carolina e Fernanda ao meu lado. Isabela 3 fileiras atrás, prestando apoio moral. Sala cheirava a madeira envernizada e expectativa. Trouxeram Juliana primeiro. Uniforme laranja de presidiária, cabelos compridos agora cortados curtos, rosto sem maquiagem, revelando idade real. 32 anos parecendo 40. Prisão envelhece rápido. Ela me olhou com ódio puro. Não desviei. Segurei o olhar até ela baixar cabeça. André veio depois. 3 meses de prisão transformaram meu filho. Emagreceu 10 quilos, barba crescida irregular, olheiras profundas. Ele procurou meu olhar, mas virei rosto. Não merecia mais meu olhar. Caso 2025-148, 7392. Juíza anunciou, batendo o martelo. Estado de Minas Gerais versus André Silva e Juliana Santos Silva. Acusação. Tentativa de homicídio qualificado contra Marta Silva através de envenenamento premeditado. Como réus se declaram? Advogado de Juliana levantou. Inocente, Excelência. Vamos provar que acusações são infundadas e baseadas em mal-entendidos. Mal-entendidos. 100 miligramas de varfarina no vinho destinado a mim era um mal-entendido. Advogado de André. Inocente por coação emocional. Meu cliente foi manipulado psicologicamente pela cônjuge. Promotora Dra. Amanda levantou, confiante. Estado provará premeditação, planejamento detalhado, execução deliberada de tentativa de assassinato motivada por ganância financeira. Réus pesquisaram método letal, pagaram cúmplice, adulteraram bebida sabendo que causaria morte da vítima. Pedimos pena máxima para ambos. Julgamento começou. Primeiro dia focou em evidências técnicas. Perito toxicologista, Dr. Marcelo Souza, testemunhou. Varfarina em dosagem de 100 mg é letal para humano adulto. Misturada com carvedilol, medicação que vítima tomava, efeito seria morte por hemorragia interna em 10 a 15 minutos. Não há dúvida. Dosagem foi calculada para matar. Defesa tentou questionar. Poderia ser acidente? Contaminação acidental? Impossível, Dr. Souza respondeu. Varfarina não ocorre naturalmente em vinho. Alguém colocou deliberadamente. Segundo testemunha, Maurício Santos, primo de Juliana, delator premiado. Ele entrou nervoso, suando apesar de ar-condicionado. Conte ao júri o que aconteceu, promotora pediu. Juliana me procurou em setembro. Disse que queria fazer surpresa para a sogra, mas precisava de ajuda. Voz trêmula. Ofereceu 20 mil reais para eu garantir que garrafa específica de vinho fosse servida para Dona Marta e para apagar câmeras de segurança daquela noite. 20 mil reais por simples surpresa? Promotora questionou sarcasticamente. Achei estranho, mas dinheiro era muito. Aceitei. Maurício baixou cabeça. Ela disse que vinho tinha ingrediente especial, tipo afrodisíaco, brincadeira. Juro que pensei que era brincadeira. Mas permitiu que ela adulterasse vinho na sua frente? Sim. Vi ela colocando algo de frasco no vinho. Não perguntei o quê. Não queria saber. Pausa. Quando soube que era veneno, que quase matou alguém, entrei em pânico. Júri observava intensamente. Rostos chocados. Defesa de Juliana atacou. Maurício, você não está testemunhando em troca de redução de pena? Sim, mas estou falando verdade. Verdade conveniente para salvar própria pele? Não, Juliana fez tudo o que estou dizendo. Juíza interrompeu. Objection sustained. Continue, promotoria. Isabela foi chamada. Ela caminhou firme até estrado, mãos tremendo levemente. Jurou dizer verdade. Isabela, promotora começou gentil. Conte o que viu na noite de 14 de outubro de 2025. Isabela respirou fundo. Trabalhava no restaurante Terraço Mineiro. Vi Ré Juliana conversando com Maurício entregando envelope. Fiquei desconfiada.
Segui discretamente e vi ela adulterando garrafa de vinho na sala de reservados. Colocou líquido de frasco pequeno dentro do vinho, depois fechou garrafa. O que fez então? Quando vi que vinho seria servido para Dona Marta, escrevi bilhete avisando para não beber. Coloquei discretamente ao lado do prato dela. Isabela olhou para mim, olhos brilhando. Perdi minha mãe para a violência. Não ia deixar outra mulher morrer se pudesse evitar. Sala inteira silenciou. Alguns jurados limparam lágrimas. Defesa de Juliana tentou descreditar. Senhorita Isabela, você não tem interesse financeiro em prejudicar minha cliente? Dona Marta não lhe deu bolsa de estudos? Dona Marta me deu bolsa depois, Isabela respondeu firmemente. Na noite do jantar, éramos desconhecidas. Salvei ela porque era correto, não por dinheiro. Aplausos contidos da galeria. Juíza bateu martelo pedindo ordem. Terceiro dia, meu depoimento. Subi ao estrado com pernas tremendo. Jurei sobre Bíblia dizer verdade, toda a verdade. Sentei na cadeira de testemunha, sob luzes fortes do tribunal. André me olhava com expressão suplicante. Juliana com ódio mal disfarçado. Dona Marta, promotora, começou. Descreva relacionamento com réus antes de outubro de 2025. André é meu filho. Sempre tivemos relação próxima, ou pensei que tivéssemos. Juliana é nora há 4 anos. Relacionamento era cordial, mas distante. Pausa. Sustentei ambos financeiramente durante anos. Paguei dívidas, emprestei dinheiro, dei empregos na minha empresa. E quando decidiu alterar testamento? Em setembro, mencionei que queria incluir doações para instituições de caridade. André e Juliana ficaram visivelmente perturbados. 2 semanas depois, André insistiu em fazer jantar especial para meu aniversário. Descrevi bilhete de Isabela, troca de taças, Fernanda quase morrendo. Voz embargou várias vezes. Carolina segurava lenço na galeria, chorando silenciosamente. Como se sentiu descobrindo que próprio filho planejou matá-la? Lágrimas finalmente escorreram. Como se mundo desabasse. Carreguei André por 9 meses. Criei ele sozinha depois que marido morreu. Sacrifiquei tudo por ele. E ele me pagou com veneno. Olhei diretamente para André. Tentou me matar por dinheiro. Por dinheiro. André chorava agora, ombros sacudindo. Defesa dele me interrogou. Advogado doutor. Paulo Mendes, 60 anos, experiente e agressivo. Dona Marta, não é verdade que controlava financeiramente seu filho? Que negou empréstimos quando ele precisava desesperadamente? Neguei empréstimo de R$500 mil para cobrir dívidas de jogo de criptomoedas. Respondi firme. Porque ele precisava aprender responsabilidade, não depender eternamente de mim. E não ameaçou deserdar ele? Nunca ameacei. Disse que incluiria caridade no testamento. André ainda receberia milhões. Mas menos do que esperava, correto? Expectativa não é direito. Elevei voz. Construí fortuna com trabalho próprio. Tenho direito de fazer o que quiser com ela. Passou. Juíza encerrou o interrogatório. 4º dia. André testemunhou. Ele subiu chorando. Admitiu tudo. Planejei com Juliana. Transferi dinheiro. Sabia do veneno. Queria herança antes que mãe mudasse testamento. Olhou para mim. Mas me arrependo. Arrependo cada segundo. Mãe, me perdoe. Por favor. Silêncio, juíza ordenou quando comecei a chorar. Defesa tentou pintar coação emocional. André, sua esposa não o manipulou? Juliana idealizou o plano, mas eu concordei. Sou culpado. Honestidade, finalmente. Juliana testemunhou depois, tentando culpar André inteiramente. Foi ideia dele. Ele me forçou. Tenho medo dele. Promotoria destruiu mentira com mensagens. Aqui, Juliana pesquisando dose letal. Aqui, Juliana pagando Maurício. Aqui, Juliana adulterando vinho. Onde está a coação? Júri deliberou 6 horas. 6 horas de agonia esperando o veredicto. Voltaram às 19 horas. Sala lotada, silêncio absoluto. Chegaram a veredicto? Juíza perguntou. Sim, excelência. No caso de Juliana Santos Silva, acusada de tentativa de homicídio qualificado em 1º grau, como o júri decide? Culpada. Juliana gritou, desmaiou. Paramédicos vieram. No caso de André Silva, acusado de tentativa de homicídio qualificado por cumplicidade, como o júri decide? Culpado. André baixou cabeça mo aceitando.
Juíza bateu o martelo. Juliana Santos Silva, condeno a 18 anos de prisão em regime fechado. André Silva, condeno a 12 anos de prisão em regime fechado por colaboração com justiça. Maurício Santos, 6 anos por cumplicidade. Sentença efetiva imediatamente. 18 anos. 12 anos. Justiça servida. Levantei, abracei Carolina. Fernanda segurou minha mão. Isabela acenou de longe, sorrindo através de lágrimas. André tentou falar comigo quando guardas o levavam. Mãe, mãe, me perdoe. Virei de costas. Perdão não era possível. Não ainda. Talvez nunca. Juliana foi carregada inconsciente, gritando ao acordar. Injustiça! Marta merecia morrer. Mesmo até fim, sem remorso. Saí do tribunal sob flashes de câmeras, repórteres gritando perguntas. Delegado Moura nos escoltou. Justiça foi feita? Repórter perguntou. Sim, respondi simplesmente. Justiça foi feita. Mas vitória não trouxe paz. Trouxe vazio onde amor de filho costumava estar. E cicatriz que nunca fecharia completamente. Capítulo 9. Perdão. Não. Paz, sim. 6 meses depois do julgamento. Agosto de 2026. Inverno em Belo Horizonte. Céu azul limpo. Frio seco, que pedia casaco leve. Dirigi até penitenciária José Maria Alquimim, em Ribeirão das Neves. Primeira visita a André desde prisão. Não era perdão, era fechamento. Sala de visitas cheirava a desinfetante e desespero. Mesas de plástico cinza, guardas observando, famílias chorando em cantos. Realidade brutal de sistema prisional. André entrou. 7 meses de prisão transformaram completamente meu filho. Cabelo raspado, uniforme laranja desbotado, olheiras permanentes. 30 anos parecendo 50. Ele me viu e lágrimas imediatas escorreram. Sentamos em lados opostos da mesa. Vidro não nos separava. Visita comum, não isolamento. Mas abismo emocional criava barreira maior que qualquer vidro. Mãe, ele sussurrou, voz quebrada. Você veio. Vim. Mantive tom neutro. Não para perdoar, para conversar. Ele assentiu, limpando lágrimas com costas da mão. Entendo. Não mereço perdão mesmo. Silêncio pesado. Som de outras conversas ao redor, guardas andando, portões de metal rangendo. Por que você fez, André? Pergunta simples com resposta complexa. Não me diga que foi só dinheiro. Quero verdade real. Ele respirou fundo, lutando com palavras. Era dinheiro no início. Juliana e eu perdemos tudo em investimento idiota. 500 mil reais, mãe. 500 mil. Estávamos desesperados, com medo de perder casa, carro, status. Pausa. Mas depois virou mais, virou raiva. Raiva de quê? De você nunca precisar de mim. Confissão dolorosa. Você construiu o império sozinha depois que pai morreu. Nunca pediu ajuda. Nunca dependeu de mim. Eu era irrelevante na sua vida. Só útil para receber dinheiro. Choque percorreu-me. Você me culpa por ser independente? Não é culpa. É inveja, talvez? Você tinha tudo controlado. Empresa próspera, dinheiro sobrando, respeito. E eu era apenas filho fracassado que vivia de mesada. Voz amarga. Quando você falou de dar metade para a caridade, foi como dizer que estranhos mereciam mais que eu. Seu próprio filho. Você receberia 4 milhões, André. 4. Mas não 8. Não tudo. E Juliana? Ela aproveitou minha raiva. Alimentou. Disse que você era egoísta, controladora, que não me valorizava. Ele segurou cabeça entre mãos. Envenenou minha mente antes de envenenarmos seu vinho. Metáfora cruel. Manipulação mental precedendo assassinato físico. Juliana iniciou o plano. André continuou. Mas eu pulei de cabeça. Porque parte de mim queria. Queria provar que podia fazer algo grandioso, mesmo que fosse matar própria mãe. Ele olhou para mim, olhos vermelhos. Sou um monstro, mãe. Monstro que você criou sem querer. Não, respondi firmemente. Não assumi responsabilidade pelas suas escolhas. Criei você com amor, educação, valores. Você escolheu rejeitá-los. Escolheu ganância sobre família. Eu sei, e vivo com essa culpa cada segundo. Apontou ao redor. 12 anos aqui. 12 anos pensando em como devia ter bebido aquele vinho no meu lugar. Como mereço estar morto.
não você. Pensamentos suicidas. Previsível. Você tentou se matar? Perguntei direto. Tentei. Guardas me impediram. Mostrou cicatrizes nos pulsos. Juliana está em ala psiquiátrica. Tentou 4 vezes. Ela perdeu completamente sanidade. Parte de mim sentiu satisfação cruel. Justiça poética. Tentaram me destruir. Destruíram a si mesmos. Mãe, eu imploro. André segurou minha mão através da mesa. Não puxei. Me perdoe. Sei que não mereço. Sei que tentei tirar sua vida, mas preciso ouvir. Preciso saber que algum dia, talvez, você pode perdoar. Olhei nos olhos dele. Olhos azuis que herdou do pai. Roberto Silva, homem bom e honrado que morreu cedo demais. Se estivesse vivo, isso teria acontecido? André teria se tornado assassino frustrado se tivesse pai presente? Nunca saberei. Não te perdoo, respondi finalmente, retirando mão. Não agora. Talvez nunca. Você fez escolhas que quebraram algo fundamental entre nós. Confiança, amor, respeito, tudo rachado permanentemente. Entendo. Ele soluçou. Mas, continuei, não vou viver com ódio. Ódio te aprisiona tanto quanto te aprisiona fisicamente. Então, escolho paz. Não perdão, mas paz. Aceito que você é meu filho biologicamente, mas não é mais minha família emocionalmente. Isso é perdão? Não. É liberação. Estou te liberando da minha vida e me liberando da sua traição. Levantei, preparando para sair. Vou viver bem. Vou expandir empresa, ajudar pessoas através de fundação, amar Carolina que sempre foi leal. Vou ser feliz apesar do que você fez. E eu? Você voz minúscula, reflete, cresce, e quando sair, em 12 anos, reconstrói vida longe de mim. Sem meu dinheiro, sem meu apoio, sem minha presença. Você será livre. E eu também. Virei para sair. Ele chamou. Mãe, uma última coisa. Parei, não virei. Obrigado por não ter bebido aquele vinho. Obrigado por estar viva. Porque pelo menos posso carregar culpa sabendo que não te matei de fato. Apenas tentei. Pausa. E obrigado por me criar bem o suficiente para sentir remorso. Algumas pessoas não sentiriam. Não respondi. Apenas saí. Som de portões de metal fechando atrás de mim. Liberdade física que André não teria por 12 anos. 1 ano depois. Setembro de 2027. Marta Silva. Decorações expandiu para 10 lojas. Faturamento anual atingiu 6 milhões. Carolina assumiu presidência quando me aposentei aos 54. Passei comando para filha competente e confiável. Fundação Roberto Silva distribuiu 2 milhões em bolsas de estudo. Isabela se formou enfermeira com honras máximas. Trabalha em UTI do Mater Dei salvando vidas diariamente. Outros 15 estudantes receberam bolsas integrais. Fernanda se recuperou completamente. Almoçamos juntas semanalmente, compartilhando o trauma que nos uniu de forma estranha. Juliana permanece em ala psiquiátrica da penitenciária. Diagnóstico: transtorno de personalidade narcisista com episódios psicóticos. 12 anos virou prisão perpétua por insanidade. André cumpre pena em relativo silêncio. Manda cartas mensalmente. Não respondo, mas leio. Ele trabalha na biblioteca da prisão, ajuda outros presos com alfabetização. Pequena redenção em grande escuridão. Eu, vivo. Viajo. França, Itália, Japão. Lugares que nunca visitei enquanto construía império. Vinho francês. Não tinto, nunca mais tinto. Mas branco delicioso sem memórias envenenadas. Namoro. Paulo, arquiteto de 58 anos, viúvo também. Nada sério. Apenas companhia. Jantares, cinemas, conversas sobre tudo menos passado traumático. Terapia semanal continua. Processando o trauma leva tempo. Doutora Cláudia diz que resiliência minha é admirável. Você transformou quase morte em vida renovada. Resiliência ou sobrevivência? Talvez ambos. Em jantar familiar com Carolina, ela pergunta: Mãe, você é feliz? Penso antes de responder. Não sou feliz como antes da traição. Essa felicidade morreu com confiança. Mas sou feliz diferente. Felicidade consciente, que sabe que escuridão existe, mas escolhe luz mesmo assim. Carolina sorri orgulhosa. Você é mais forte que imaginei.
Não tive escolha. Ou sucumbia à amargura ou reconstruía. Escolhi reconstruir. Reflexão final. Escrita em diário privado. Meu filho tentou me matar. 5 palavras que nunca imaginei escrever. André Silva, que amamentei, eduquei, amei incondicionalmente, planejou meu assassinato por ganância. Mas uma estranha me salvou. Isabela, garçonete corajosa com trauma próprio, arriscou tudo para alertar-me sobre perigo. Bondade inesperada de desconhecida valeu mais que sangue de filho. Aprendi lição brutal. Família não é quem compartilha DNA. É quem escolhe te proteger quando poderia te ignorar. É quem sacrifica por amor, não quem mata por herança. André cumpre 12 anos. Juliana, perpetuidade. Eu cumpro liberdade. Liberdade de viver sem peso de expectativas quebradas. Perdoá-los? Não. Perdão implica restauração de relacionamento. Isso está morto, enterrado no caixão que deveria ser meu, mas não foi. Encontrar paz? Sim. Paz de acordar viva, respirando o ar que quase foi negado. Paz de reconstruir império mais forte. Paz de amar Carolina que merece. Paz de saber que escolhi luz sobre escuridão. Ganância destruiu meu filho, mas bondade salvou minha vida. E nessa equação, escolho acreditar que bondade é mais poderosa. Sempre. Fecho o diário. Olho pela janela para Belo Horizonte, brilhando à noite. Cidade que amo. Cidade onde quase morri. Cidade onde renasci. Meu nome é Marta Silva. Tenho 54 anos. Sobrevivi tentativa de assassinato por próprio filho. E escolho viver não com ódio, mas com esperança. Porque bondade existe, em lugares inesperados, e essa verdade vale mais que 8 milhões de reais. Vale a própria vida que quase perdi.